Graça e paz, mais uma vez estamos aqui juntos e nesta ocasião, o estudo desta semana, Gênesis capítulo 31. Deus manda Jacó voltar para Canaã e Labão o persegue. Então, o estudo desta semana está baseado no livro de Gênesis capítulo 31. Nós temos aqui apenas 55 versículos. Isso mesmo, não se assuste, 55 versículos. É um texto longo e você não pode perder o estudo neste domingo. É um estudo muito rico e temos muitas informações importantes que tenho certeza você vai gostar muito, vai ser muito útil para a sua vida. Alguns pontos que nós veremos neste próximo domingo, no nosso estudo. Esse retorno de Jacó à terra dos seus pais, ele é marcado por um cenário onde nós temos a opinião ou a visão dos filhos de Labão e de Jacó. Então, nesse cenário que nós veremos neste domingo, nós vamos ver a versão de Jacó, a versão dos filhos de Labão, a reação de Labão e também como as esposas de Jacó, que são filhas de Labão, como que elas analisaram essas versões. Então você não pode perder, pois nós trataremos disto no nosso próximo domingo. Outro ponto importante é a respeito de Jacó, no versículo 4 do capítulo 31, então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo. Por que essa inversão? Se Lia era a primeira esposa e Raquel é citada em primeiro lugar. Não Lia e Raquel, mas foi citada Raquel e Lia. Por que isso? O texto tem alguma coisa a nos falar? Domingo. Outra coisa, por que Jacó chama as suas esposas ao campo? Por que ele não conversa com elas na sua própria tenda? Por que ele chamou? Alguma informação importante? Nós veremos isso. Interessante, outro ponto. Seria preciso mesmo Jacó chamar as suas esposas para conversar com elas a esse respeito? Não caberia a ele tomar a decisão? Precisaria que ele chamasse as suas esposas para conversar com elas? Isso você pode, inclusive, aqui no canal Web Vídeo Inspirações, você pode aprender um pouco mais assistindo o vídeo desta semana, Restaurando a Família, e você vai ver no episódio Quem Disse que o Homem é o Cabeça? Você vai entender um pouquinho mais sobre essa questão de Jacó e as suas esposas. Não perca, não deixe de assistir este vídeo. É muito importante para você entender o contexto aqui onde Jacó chama as suas esposas ao campo para conversar sobre o seu retorno à terra de seus pais. Outro ponto importante no versículo 7 é que é citado: vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. 10 essa expressão é uma expressão literal. Ele foi enganado 1, 2, 3, ou essa expressão 10 vezes traz-nos outro significado. Domingo. Outro ponto. Jacó, quando conversa com Raquel e Lia, ele diz, vosso pai. Daqui a pouco, na narrativa, vosso pai. Daqui a pouco, vosso pai. Em outras palavras, ele está dizendo para Lia, teu pai. Para Raquel, teu pai. O que isso traz para nós de informação? Isso é útil? Será que alguma coisa está nos sendo comunicado através dessa expressão sobre de como era a convivência de Jacó com seu sogro Labão? Ponto importante, versículos 8
ao 12, Jacó relata um sonho. E esse sonho vai nos trazer luz exatamente sobre aquela questão que estudamos no domingo passado, sobre aquelas varinhas que Jacó descascou, fez riscas brancas nas varas e colocou de frente do rebanho. Será que este sonho nos traz luz sobre o comportamento de Jacó? Vocês devem se recordar que naquela negociação, Labão perguntou a Jacó qual era o seu salário. E Jacó lhe disse: nada me darás. E então Jacó faz uma proposta sobre os salpicados, malhados, listrados, os escuros, baseado em quê? Isso foi uma coisa da cabeça de Jacó, momentânea, veio na sua mente, ele propôs, ou então ele já havia sido avisado, ele teve um sonho, como é que se deu isso? Então você vai ver essa parte também aqui e vai trazer luz àquilo que nós vemos. Outro detalhe importante é que ele cita o seu testemunho, no verso 9, Deus tomou o gado de vosso pai e mo deu a mim. Isso significa o quê? Que as varas tiveram algum efeito no nascimento daquele rebanho? Ou foi Deus? Esse testemunho de Jacó, como fica o testemunho em relação a tudo que aconteceu? Versículo 11, e o anjo de Deus me disse em sonho. Isso significa uma ação vertical, veio de Deus, não horizontal, de um comportamento humano, de uma ação humana, de uma sabedoria humana. Não, isso vem na vertical, isso vem do alto, isso vem de Deus para Jacó. Traz luz para nós, ajuda-nos a entender essa situação do rebanho, de como nasceram, aquelas varinhas serviu realmente para alguma coisa, teve um impacto, ou era superstição de Jacó? Ponto importante, no versículo 14, que é a opinião, é a conclusão de Raquel e de Lia, mediante a versão de Jacó, mediante a versão dos seus irmãos e a reação do seu pai. Como Raquel e Lia entendem aquela situação? Nós vamos ver essa posição do versículo 14 em diante, até o versículo 16. Então, nós vamos ver a resposta e como elas concluem, qual a decisão delas sobre as versões, de que lado elas ficaram. Outra coisa importante, essa ponderação de Raquel e Lia, ela se refere ao passado, aquilo que já havia passado, ao presente e também ao futuro. A decisão que elas tomam se relacionam com o passado, com o presente e com o futuro. Está vendo quanta coisa importante para nós vermos nesse estudo? Vamos em frente, são 55 versículos. Versículo 19, você também vai aprender isso. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, por que Jacó aproveitou esse momento? Era um momento oportuno? Era um momento propício para que ele fugisse? Domingo, hein? Não vai faltar o estudo. Ainda no versículo 19, Raquel furtou os ídolos do lar. Versículo 20, e Jacó logrou a Labão. Ponto interessante para nós entendermos melhor no nosso estudo. A palavra hebraica é ganav, furtou, Raquel furtou. E a palavra que está Jacó logrou é a mesma palavra, ganav. Foi traduzido como furtou e logrou. Se é a mesma palavra, será que essa tradução nos ajudou ou nos atrapalhou a perceber algo importante do texto? Versículo 22. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo.
Bom, se Jacó sai daquela região de Harã e Labão o alcança na montanha de Gileade, de Harã até a montanha de Gileade são cerca de 120 quilômetros. Ele tem um percurso aqui, ele gasta 7 dias de jornada. Será que foi muito? Quantos quilômetros ele andou por dia? Mas um detalhe importante, que nós vamos aprender neste domingo. Ele não estava, de fato, na cidade, na capital, Harã. Ele estava em Padan Aram, lá, segundo os estudiosos, lá no sudoeste de Harã, no extremo sul. Então, isso já tinha alguns dias de Harã a Gileade, 120 quilômetros. Então, ele já estava há alguns dias dessa jornada. Mas ele gasta 7 dias. Quanto que nós poderíamos calcular? Sabendo que na locomoção normal dos pastores, no campo, conduzindo os seus rebanhos, eles chegavam a andar aí cerca de 3 quilômetros por dia conduzindo o seu rebanho. Qual era a velocidade, qual era a marcha de Jacó para que ele, nestes 7 dias, ele percorresse essa distância e chegasse, então, à montanha de Gileade? Vamos em frente, versículo 24. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu. Labão, o arameu? Por que essa informação? Que está no versículo 24, que está no versículo 9, nós temos uma informação importante no versículo 47, onde Labão nomeia aquela coluna que foi erigida. Por que essas informações? O texto está nos transmitindo alguma coisa? Precisamos prestar atenção a esse detalhe? Esse detalhe vai nos ajudar a entender a história como um todo? Vamos em frente. Versículo 26. Disse Labão a Jacó: que fizeste? Que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada. Qual a reação das filhas mediante essa fala? Elas realmente foram raptadas ou espontaneamente seguiram o seu esposo? Detalhe importante. E nós vamos perceber isso nessa narrativa, nesse trecho da narrativa, e nós precisamos pensar, analisar isso. Esse discurso de Labão faz algum sentido? Vamos aprender isso no domingo. Versículo 30. São 55 versículos. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, porque me furtaste os meus deuses. Informação também muito importante para nós meditarmos. De que se trata isso daqui? Meus deuses foram roubados? Os deuses foram roubados? Mais à frente, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo. Estava assentada sobre eles. A Raquel sentou sobre os deuses. Outro detalhe importante, versículo 35, onde Raquel diz que não ia se levantar na presença do seu pai, pois se ela se achava com as regras das mulheres, estava no período da menstruação, sentada sobre os deuses. O que o texto em si quer nos transmitir? Alguma informação? Quem eram esses deuses que agora, de repente, estão sendo colocados como uma toalha higiênica? Uma mulher sentada em cima. Importante. Vamos mais à frente. Versículo 32. Ao ser chamada a sua atenção pelo seu sogro, Jacó respondeu que ele fugiu porque teve medo e calculou que não suceda que me tome à força as suas filhas, ou seja, as minhas esposas. Mas ele diz a respeito dos deuses, no versículo 32, não viva aquele com quem achares os teus deuses. Jacó colocou a mão no fogo pelas suas esposas e pelas suas mulheres. Uma atitude realmente de muita coragem. É quando você coloca a mão no fogo por outra pessoa. Você confia
tanto nessa outra pessoa que você é capaz de colocar a sua mão no fogo. Será que conhecemos tanto assim as pessoas a ponto de colocarmos a nossa mão no fogo por elas, mesmo que seja a nossa própria esposa? Jacó coloca a sua confiança, coloca a sua mão no fogo pelas suas esposas, pelos seus filhos, e ainda emite um juízo. Isso é um destaque do texto muito importante. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Bom, os deuses estavam com Raquel. Jacó estava enganado. Ela vive, ela continua a viver, essa sentença teve algum valor na vida de Raquel? Ou ela não morre nesse instante, mas morre um pouquinho mais ali na frente? Domingo. Do versículo 36 ao versículo 42, como era esse trabalho de Jacó? Era um trabalho tranquilo, trabalho que ele não se esforçava. Nós vamos ver, aprender sobre isso, sobre essa convivência patrão-empregado, tio e sobrinho, do versículo 36 ao 42. Como era de fato esse trabalho? Exigia muito esforço, era um trabalho que precisava de um esforço. Como era o patrão em relação a esse trabalho? Um bom patrão reconhecia os direitos do funcionário, ajudava os funcionários, ele entendia as dificuldades dos seus funcionários. Nós vamos aprender sobre essa relação entre Jacó, funcionário, servo, e Labão, que é o patrão, que é o seu sogro, que é o seu tio. Quanta coisa, hein? Seguindo o texto, nós vamos ter, depois, no versículo 43, uma definição por parte de Labão a respeito daquela situação. Ele respondeu a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos das filhas, são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Será que ele sofria de Alzheimer? Será que ele era um cínico, um descarado? Será que ele era tão louco, cego, com a mente tão fechada, que ele não se lembrava ou se recordava de algum contrato ou de a natureza de algum acordo que ele havia feito com Jacó? Você vai aprender sobre isso. E no versículo 47, nós chegamos então ao símbolo, ao acordo concretizado, a uma coluna de pedra, um monte de pedra com uma coluna que simbolizava ali o acordo entre Jacó e Labão. E Labão chama Yegar Sarraduta, Jacó Gal-ed. Então, por que essa diferença? Existem significados diferentes nesses nomes? Por que Labão dá esse nome? E por que Jacó dá outro nome? E depois vemos que ele ainda tem esse local, essas colunas, ela ainda recebe um terceiro nome, Mitzpah. O que significa tudo isso? Domingo, hein? Não falte o estudo. Se você faltar, você vai perder tudo isso. Portanto, te convido a está chovendo, está com sol, não falte. Você não pode perder tanta informação assim preciosa para você. Versículo 51, onde fala dessa coluna, Matzvah, essa coluna, essas pedras realmente têm uma coisa, elas são marcantes na vida de Jacó. Quando ele está saindo de Canaã, ele erege ali uma coluna, lá em Betel, ele faz ali uma matzvah, uma coluna, ele erigiu essa coluna quando ele está saindo de Canaã para ir para Harã. Quando ele está voltando, está saindo de Harã, voltando para Canaã, também é erigido aqui uma coluna, uma matzvah, um memorial, aquela coluna que é erigida, que é ungida e marca assim tanto a saída de Canaã
tanto a saída de Harã. E vemos também, quando ele chega em Harã, aquela pedra do poço. Bom, como é que nós poderíamos relacionar essas colunas, essas pedras, na vida de Jacó? Elas têm algum simbolismo? Elas simbolizam alguma coisa? Ou meramente foi uma narrativa, o escritor aqui colocou isso, achou interessante, colocou, ou temos alguma informação importante sobre isso? Está vendo como você não pode perder o estudo domingo? Vamos lá. E depois, no julgamento, no fechamento, no chamamento dos deuses, né, por quem eles juram, Labão, ele evoca, né, o Deus de Abraão, do seu tio, o Deus do seu pai, o Deus do pai deles, ele chama ao testemunho, Deus de Abraão, Deus de Naor e o Deus do pai deles. E Jacó não, Jacó fala, ele jura pelo temor de Isaque, seu pai. Interessante. Por quê? Como assim? Há alguma coisa importante nisso? Olha aí, estou mostrando para vocês que nesse domingo o nosso estudo será maravilhoso. E depois, por fim, no versículo 55, o último versículo, tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para a sua casa. Qual a conclusão que podemos tirar de todo este capítulo? Qual a conclusão? Enfim, esse versículo 55, como terminou essa história? Por que termina assim? O que aconteceu que levou a esse fim? Espero vocês no domingo, que Deus nos abençoe, nos conceda essa oportunidade. Será muito triste, eu sempre lamento quando alguém não pode vir ao estudo bíblico, pois perde muita coisa. E nós estamos aqui nessa corrida dentro do livro de Gênesis, e neste domingo temos uma missão, os professores, bastante árdua, passar 55 versículos, como disse no início, para que vocês aprendam, né? O contexto cultural, a situação daquele cenário lá, do contexto do Oriente. Todas essas informações são imprescindíveis para que nós possamos entender claramente o texto. E você não pode faltar ao nosso estudo domingo. Aguardo você lá. É muito importante para que você aprenda todas essas coisas, e um forte abraço.